Atualmente, desenvolve estudos em parceria com o Laboratório CFA, Cenas Francófonas e Escrituras de Alteridade, dirigido por Sylvie Chalai, da Universidade Sorbonne Nouvelle Paris III. Pertence à rede PIC-NAB, Programa Internacional de Pesquisa com as universidades de Alveira, em Portugal, e Nantes, na França. Muito bem-vinda! Obrigada, muito obrigada pelo convite, Priscila. É um prazer falar com você sobre coisas que eu gosto de fazer, assuntos que eu amo. Então, assim, fico muito, muito, muito feliz. Fiquei muito feliz com o convite e agradeço muito. Que bom. Eu queria conversar um pouco sobre a sua tese de doutorado, o texto teatral e o jogo dramático no ensino de francês língua inglesa. Qual foi a ideia? De onde partiu essa investigação sobre o teatro como um instrumento para ensino de língua? Eu acho que tem a relação com a minha formação, que é uma formação bastante interdisciplinar, porque eu sempre fui apaixonada por literatura, sempre li muito, era apaixonada por poesia desde a infância, por literatura, mas acabei fazendo a faculdade de pedagogia porque achava que eu tinha perfil para ser professora, né? Mas a leitura, a poesia sempre me acompanharam e uma grande paixão pelo teatro. Então, entre os meus 20 e 30 anos, eu fiz alguns cursos de teatro, tendo um sonho, né, de me tornar atriz. Tentei fazer teatro profissional por algum tempo, mas acabou que eu resolvi voltar para a academia, fiz mestrado e doutorado. E durante toda a minha infância, adolescência e minha idade adulta, já jovem, o francês foi uma língua que sempre me acompanhou. Eu comecei a aprender francês no antigo ginásio, né, que hoje é ensino fundamental. A gente aprendia francês como primeira língua estrangeira. Então, o francês sempre acompanhou minha trajetória. Eu tinha essa paixão pela França, pela língua francesa, pela literatura francesa. E eu acabei indo para a França com a ideia de fazer teatro em 1990. Foi a primeira vez que eu fui para a França, querendo ser atriz profissional. Ah, Quando eu retomei meus estudos para mestrado e doutorado, eu resolvi voltar para a Universidade de São Paulo. Eu tinha feito a graduação na PUC de São Paulo, mas eu resolvi voltar à universidade pela USP, através de um curso que era o CITRAT, um curso de tradução, né? A partir desse curso de especialização de tradução, eu fiz o mestrado em tradução do texto teatral. Então, essa foi a maneira de unir a vida acadêmica com o teatro, né? Que era a minha paixão, né? Foi a forma que eu tive de continuar a fazer teatro, né? E depois, no doutorado, aí a ideia da tese de trabalhar o texto dramático, né, do Bernard-Marie Cortès, né, desse dramaturgo contemporâneo francês, no ensino de línguas estrangeiras. Então, acho que tem muito a ver com essa formação que eu tenho, que é uma formação interdisciplinar, né? Uhum. E quais foram os principais desafios encontrados na pesquisa? Era mais relacionado aos alunos em si, ao conteúdo? Como que foi? Foi um retorno difícil à vida acadêmica, né? Porque a gente fica um pouco distanciado da vida acadêmica e a gente às vezes perde um pouco aquele traquejo no vocabulário, na forma de construir os textos. Então, o meu maior desafio foi me readaptar à vida acadêmica, né? Isso eu tive a especialização, o mestrado, né? Para fazer essa readaptação. E depois, no doutorado, a parte da participação dos alunos, né, porque a tese exigia a participação dos alunos, né, eu fiz uma parte prática da tese. A tese foi desenvolvida em cima de uma metodologia de pesquisa que se chama pesquisação, né? Então, é uma pesquisa que a gente faz em ação dentro da sala de aula, né? Eu era professora de francês para os alunos da Escola Politécnica, na USP, formava esses alunos para irem fazer um duplo diploma na França, e aí eu tive que contar com a colaboração deles. Eu formei um grupo, falei, vocês topam fazer teatro em francês? E eles toparam, alguns deles, né? Nós formamos um grupo
E o objeto da minha pesquisa foi exatamente os depoimentos desses alunos, né? Como é que eles participaram da pesquisa, como é que eles sentiram, se o teatro auxiliava, né, a uma expressão maior na língua francesa, se o teatro ajudava a superar o medo de errar falando uma língua estrangeira. Então eles toparam. Aí o grande desafio maior realmente foi a redação em si da tese, né? Que aí exige toda uma fundamentação teórica, uma fundamentação metodológica, né? Era preciso fazer um capítulo metodológico explicando todos os procedimentos, né? Então, acho que o desafio maior foi a escrita mesmo da tese, porque a parte prática foi muito agradável, né, com os alunos. E até hoje é a parte que, na minha atividade na universidade, eu prefiro, né? Quando eu estou lá com o meu coletivo de teatro, que se chama Classe en Scène, e a gente monta as peças, né? Essa parte ela é trabalhosa, no sentido que sempre leva um tempo, mas, ao mesmo tempo, é a parte mais prazerosa da pesquisa. Vendo o seu trabalho e vendo como a senhora fala dos alunos, me parece muito que eles gostam muito de participar, assim, então se torna um jeito muito prazeroso deles abordarem a língua. E na tese, a senhora comenta que o teatro pode ser uma técnica para o aluno aprender a aprender. Pode elaborar um pouco a respeito? O trabalho com o teatro é um trabalho essencialmente coletivo, né? E a gente eu trabalho com diários, né? Diários de bordo, ou até hoje eu uso diários como avaliação das minhas disciplinas, né? Na Universidade de Brasília. E o diário é uma reflexão a cada semana. Os estudantes, as estudantes, eles têm que escrever como é que foi o processo, aquele encontro daquela semana, o que a gente trabalhou, quais foram os objetivos, e eu encorajo, né, a escrita desses diários e a leitura desses diários, né, em sala de aula. E isso provoca uma reflexão sobre o aprender, né? E quais as estratégias, né? E dentro do trabalho coletivo, então, por exemplo, a gente tem atividades corporais, né? Em que a gente anda pelo espaço, trabalha respiração, trabalha gestos, trabalha ações, né? Porque também cada estudante tem, às vezes, uma forma que aprende melhor. Uns é pela escuta, outros são mais visuais, outros, se eles têm uma ação, né, isso ajuda também a memorizar a pronúncia de uma palavra ou a sintaxe de uma frase, né? Então, esse fazer passar pela voz, o texto passar pela voz e pelo corpo, você tem uma aprendizagem mais sinestésica, né, passando pelos sentidos, né? E os diários, que são um instrumento que acaba provocando uma reflexão, e uma reflexão do processo, né? Eu uso isso nas minhas disciplinas até hoje, então o último diário, só que hoje nas disciplinas, em vez de chamar de diário de bordo, como a gente costuma chamar no teatro, eu chamo de diário reflexivo. Então ele vai lá no primeiro diário dele e fala assim, nossa, eu tinha esses conhecimentos, ou eu pensava dessa forma. Durante o semestre houve transformações, né? Então, eu acho que essa recuperação do diário, né? Tem vários autores que falam de diário de aprendizagem, né? A prática do diário é uma prática de refletir sobre o processo, e não sobre o produto. Que tempos verbais eu aprendi, ou que construções sintáticas eu aprendi. Não, eu vou refletir como foi o meu processo de aprendizagem, né? Então, nesse sentido, eu acho bastante positivo. E deixa na mão do aluno o seu crescimento, né? Também a percepção do crescimento, mas o crescimento em si, ele seguia o seu próprio caminho, né? Parece. Uhum. E aí ele vai descobrindo estratégias, né? Comigo funciona bem essa estratégia, né? Então eu vou usar mais, né? Então acho que é isso também, né? E no trabalho coletivo e descobrindo
e encorajando a descoberta de estratégias de aprendizagem, né? E tirando o professor do posicionamento de detentor de toda a palavra, né? O coletivo, o grupo vai aprendendo as soluções juntos e a saída juntos e tal, e não depende da palavra do professor em si. Sim, sim. Pensando nisso, nos tempos atuais, a gente vê uma polarização muito forte na política que acompanha um desdém pela arte, entre a arte e o teatro, né? Esse anti-intelectualismo, ele parece se estender além da divisão direita e esquerda, e ela visa manter sempre para baixo quem questiona o status quo. Mas, ao mesmo tempo, tem essa preferência pelo ensino padronizado e neoliberal, que dá preferência a métodos e conteúdos que valorizam o mercado de trabalho, né? Então, que seria o oposto, seria o professor como o centro, né? Esse ensino que vai de cima para baixo. E essa preferência também não parece estar limitada a um lado político, parece uma coisa bem ampla que existe na sociedade. Nesse cenário, a arte e o teatro, em específico, podem ser usados como algo para quebrar esse molde, assim. Você acha que isso faz sentido? Eu acho, e isso é muito forte, né? E é um desafio permanente. Como eu disse, a minha pesquisa da tese, ela se deu na Escola Politécnica da USP, que é uma escola que forma engenheiros, né? E que tem essa tendência, né? Mais neoliberal, né? E foi muito interessante como esses alunos, algumas vezes eles diziam: é bom fazer esse curso de teatro porque é o momento que a gente tem para respirar, porque não é aquela produtividade, nota. Então, assim, eu acho que esses momentos que a arte propicia de reflexão, mas de reflexão no coletivo, respirando, né? Sem ter aquela pressão, né? Da nota, da competitividade, né? Porque como eu vislumbro o teatro, como eu trabalho o teatro, não é dentro de uma perspectiva que existe, a gente sabe que existe, né? No campo da atuação, do cinema, do teatro, uma competição, né? A minha concepção, eu me baseio muito sobre o Bertolt Brecht, né? É uma perspectiva brechtiana de teatro, que é uma perspectiva de teatro político que trabalha na criação coletiva, né? Então, não é o teatro onde eu sou a diretora e eu vou dirigir os atores de forma que eles façam. Não, a ideia é uma pesquisa de teatro político e que aborda o teatro como uma ação artística coletiva, né? E isso tem até um livro que eu organizei, que é o livro quando o meu coletivo fez 10 anos, isso foi em 2021, o coletivo fez 10 anos, então o título do livro é En classe et en scène, 10 anos de uma trajetória coletiva, e foi editado pela editora Pontes, de Campinas. Ele está disponível na internet gratuitamente, e lá eu conto um pouco, tem artigos de orientandos e orientandas meus que fizeram trabalhos em cima do coletivo, tem fotografias, e também tem um capítulo que fala sobre os diários, que eu explico um pouquinho o que são esses diários e como funcionam, e que explica também essa perspectiva do teatro político. Tem muito a ver com Augusto Boal, por exemplo. Augusto Boal é também uma grande inspiração para mim, tanto no que diz respeito aos jogos, né, que o Augusto Boal propõe no Teatro do Oprimido, né, quanto à própria visão, né, do que é teatro e do que é teatro político. Então, eu acho que esse é um aspecto essencial também do trabalho que a gente desenvolve no coletivo, e que sim, né, eu acho que é um grande desafio a gente bater de frente, né, com essa perspectiva neoliberal, né? Ainda bem que a Universidade de Brasília me acolheu e acolhe essas ideias, né? Mas a gente sabe a dificuldade que é hoje no mercado de trabalho, na vida, né,
dos jovens, dos alunos, dos estudantes, para resistir a essas imposições, né? E procurar alternativas, né? Alternativas de trabalho como professor. A gente forma essencialmente no curso de Letras Francês da Universidade de Brasília, a gente forma professores e professoras de francês. Então, para formar esses professores e professoras com uma mentalidade que não seja essa, né? Uma mentalidade que proponha alternativas, né, de participação política e coletiva. Eu acho que na tese também a senhora menciona o prazer estético do teatro, e como isso também, eu acho que o aprender a língua junto com esse prazer estético acaba fugindo também dessa lógica de eu só preciso aprender a língua para o mercado de trabalho, é utilitário, eu preciso disso para crescer profissionalmente. Não, você associa esse aprendizado a uma coisa prazerosa na vida, assim. Uhum. É, Hoje, o seu trabalho gira em torno de tradução e encenação de autores africanos, certo? De países francófonos. Como trabalhar uma língua colonial sem ceder aos interesses colonialistas? Esse também é um desafio importante, né? Foi interessante porque o meu interesse pelos autores, pelos dramaturgos e dramaturgas da África, ele veio pelo Cortés, que foi o autor sobre o qual eu trabalhei na tese, né? O Bernard-Marie Cortés, ele era francês, né? Ele viveu de 1944 a 1980 e poucos, né? Ele morreu jovem, né, aos 40 e poucos anos de idade, tem uma produção muito interessante, né, de dramaturgia, e ele escreveu várias peças que se passavam na África, né, cujo cenário mesmo, a peça aconteceu na África. Ele viajou para a África algumas vezes, para alguns países da África, e ele tinha um amor pela África, assim, ele tinha ele achava, ele já era anticolonialista, né, filho de um soldado que lutou pelo colonizador, né, na guerra contra a Argélia, né, na independência da Argélia, e ele era profundamente anticolonialista. E assim, lendo várias entrevistas do Cortés para a tese, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Eu falei, mas, puxa, eu preciso me interessar por esses autores. E quando eu prestei meu concurso aqui na UNB, isso foi em 2009, como prova didática, porque a gente tem uma prova didática, né? A gente tem que dar uma aula, né, para a banca, né? Isso faz parte do concurso. A gente tem 24 horas para preparar a aula, e eu resolvi que eu ia falar sobre um autor africano. Eu coloquei isso na cabeça, não vou falar sobre um autor francês, eu vou falar sobre um autor africano. E eu comecei a procurar na internet e eu encontrei o autor Gustave Akakpo, que é um autor sobre o qual eu trabalhei anos, né? O primeiro trabalho do coletivo de teatro que a gente começou a preparar em 2010 e apresentou a peça em 2011, era uma peça do Gustave Akakpo. Ele está vivo até hoje, na época ele era mais jovem, até a gente conseguiu até verba na época da universidade para trazê-lo para Brasília, para assistir a peça com os alunos. Foi uma coisa bem, bem interessante, os alunos ficaram muito empolgados, né, de conhecer o autor, e a partir daí a minha linha de pesquisa tem sido essa, né? Eu oriento iniciação científica, eu oriento mestrado e doutorado dentro desse âmbito, né? Mais autores da África subsaariana, então países como Costa do Marfim, Togo, né? Eu trabalhei essencialmente com esses dois países. Trabalhei com uma autora do Camarões, né? A Leonora Miano. O autor da Costa do Marfim, ele se chama Kofi Kuaule. Eu tenho um artigo que vai ser publicado no mês que vem sobre esse autor, sobre as peças desse autor. E mais recentemente, eu me voltei também para as Antilhas, né? Com o trabalho do Aimé Césaire. Então, eu traduzi a peça Uma Temporada no Congo, né, de Aimé Césaire.
E também do Togo, né, que eu esqueci de dizer, Kossié Fui, que também está traduzida pela editora Temporal. Então, Kossié Fui, autor do Togo, a peça que se chama A Encruzilhada, que eu traduzi pela editora Temporal, e Uma Temporada no Congo, pela editora Temporal também, do Aimé Césaire. E agora, em agosto, deve sair uma terceira tradução também do Aimé Césaire, de uma peça também do Aimé Césaire. Então, aí eu fui descobrindo, redescobrindo esses autores, né? E tem sido minha pesquisa desde então e vai continuar sendo agora até a minha aposentadoria, né? São autores muito interessantes e que na época eram na época que eu comecei em 2009, 2010 eram fora o Césaire, que sempre foi muito conhecido aqui no Brasil, mas que tem sido cada vez mais com mais traduções, né? Mas os autores do Togo, por exemplo, quase não se ouvia falar aqui em 2010 e hoje eles já estão tendo uma repercussão, né, na literatura, nessas literaturas de língua francesa, né? E hoje, quantos grupos e oficinas de teatro estão em andamento agora com você? Em andamento, a gente acabou de apresentar um trabalho e foi muito interessante, um trabalho, uma peça do Patrick Chamoiseau, um martinicano, como o Césaire, né? Que está vivo, produz muito, né? Tem vários textos que estão sendo traduzidos para o português. Uma doutoranda minha fez a tradução de uma peça que se chama Mãe d'Água contra a Fada Carabossa. Ela fez a tese de doutorado dela, defendeu no ano passado, e em outubro do ano passado nós começamos a montar a peça. O coletivo de teatro funciona como um curso de extensão na UNB. Curso de extensão são cursos da universidade, mas que são abertos à comunidade, né? Então, qualquer pessoa pode se inscrever no curso, e tem um certificado, e também os alunos da UNB, né? Então, teve alunos da UNB e alunas que se inscreveram, e professoras da Secretaria da Educação. Porque é importante dizer que aqui no Distrito Federal existe francês na escola pública, por meio dos Centros Interescolares de Línguas, né? O que a gente chama de CILs, né? Centros Interescolares de Línguas. Então, são instituições públicas ligadas à Secretaria da Educação e tem como opção o francês, o japonês, tem alguns CILs que têm japonês, o espanhol. Então, é uma característica aqui do Distrito Federal que eu acho muito interessante, porque, inclusive, acaba sendo o mercado de trabalho dos nossos alunos, né? De estágio, ou depois eles prestam concurso da secretaria. Então, a gente tem vários ex-alunos e ex-alunas que são professores e professoras do CIL. Então, professoras do CIL se inscrevem no curso também. Aí, agora, todo mês de março tem a Semana da Francofonia. E, em geral, o nosso coletivo apresenta alguma coisa na Semana da Francofonia. Então, essa Mãe d'Água contra a Fada Carabossa foi apresentada 3 vezes, agora em março. A primeira foi no dia 21 de março, num anfiteatro que tem 200 lugares, né? E a Associação de Professores de Francês do Distrito Federal pagou ônibus para os alunos dos CIUs virem, né? Então, a gente tinha um monte de adolescentes, lotou o anfiteatro, foi bem bacana, foi bem legal. E para muitos do grupo, né, para a grande maioria do grupo, era a primeira vez em cena, né? Em cena e para um público grande. Depois a gente apresentou, isso foi na sexta, dia 21, no sábado, dia 22, a gente apresentou na Aliança Francesa, aqui de Brasília, que tem um auditório, né? E depois a última apresentação foi dia 6 de abril, num teatro aqui, que tem um shopping que se chama Brasília Shopping, e eles têm um pequeno teatro, e aí a gente fez a última apresentação nesse teatro do Brasília Shopping, né? Então é muito legal, porque depois a gente faz conversas, né? Conversa com o público, né?
sobre a peça, sobre... Porque o Patrick Chamoiseau, nessa peça, ele vai falar da colonização, mas a partir de duas fadas bruxas, né? Fadas barra bruxa, né? Que é a mãe da água, né? A nossa, a fada bruxa das Américas, né? Ou das Áfricas, né? E a fada carabossa, que é a bruxa europeia, né? Então, através dessa imagem, né? Então, a fada carabossa chega na terra descoberta e resolve que vai mandar em tudo, né? Então, aí esse é o mote, né, da peça. Então, é uma peça, assim, infantil, mas não é infantil, porque o que ela discute não tem nada de infantil, né? Mas ela tem uma linguagem de comédia, né? Então, foi bem interessante de trabalhar com isso, né? Isso a gente acabou agora, terminou, né? Dia 6 de abril foi a última apresentação. Agora, eu ofereço 3 disciplinas na Universidade de Brasília. Eu ofereço literatura francesa Áfricas, literatura francesa poesia e literatura francesa teatro. Nas minhas disciplinas de teatro, a gente sempre trabalha a leitura de um texto, né? A gente, uma vez por semana, trabalha o panorama do teatro francês, trabalha os clássicos, trabalha, né, o geral do teatro francês, e no outro dia a gente monta uma leitura. Então, agora a gente tá montando uma leitura do semestre de uma peça que se chama Hilda, de uma autora, Marine Diaye, que ela é francesa, mas filha de uma mãe francesa com um pai senegalês. Então, ela tem muito essa abordagem, né, das pessoas de origens africanas que vivem na França. E estamos com um projeto agora de um grupo da Martinica que vai vir fazer uma leitura do Césaire, de uma peça que se chama E os Cães se Calaram, que é a peça que nós traduzimos, né? As minhas traduções que eu citei já são traduções que são compartilhadas, né? Com a Juliana Mantovani e com o João Vicente, né? Não fiz as traduções sozinhas, nós somos um grupo de 3 pessoas. Então, como a tradução da peça E os Cães se Calaram, ela deve sair até agosto, então, para novembro, a gente está planejando fazer uma leitura bilíngue, né? O grupo da Martinica vai ler em francês a peça, e o nosso grupo aqui, a gente vai ler a tradução para o português, né? E fora isso, tem o grupo teórico, né, que chama LEDRAC, Literatura, Educação e Dramaturgias Contemporâneas, que aí é um grupo que se encontra mais assim para os meus mestrandas, doutorandos, para a gente discutir os trabalhos em pesquisa, né? Os trabalhos de pesquisa que estão em andamento. Acho muito incrível que esses trabalhos os alunos, eles ficam, parece que se expandem muito além, né? Muito além só da sala de aula e do vocabulário, da gramática, tal. Eles vão não só para fora, como no teatro, na apresentação, na encenação, em provavelmente sessões de pergunta e resposta que vocês façam, mas como isso fica na memória de uma pessoa, como isso marca a vida de uma pessoa para muito além do ficar lá anotando, né? Vem com a professora gramática e faz o joguinho ali, mesmo que seja um joguinho dramático dentro de sala de aula, vai muito além, né? Você ter uma apresentação assim dessa forma. Eu acho que sim, quando eu encontro ex-alunas, ex-alunos, na verdade tem muito mais moças, né? Tem muito mais mulheres, né? Então, por isso que eu falo no masculino, mas no masculino tem poucos, né? Eu tenho mais Uhum. ex-alunas, né? São muitas mulheres, e a gente às vezes se encontra, né? Porque Brasília, né? A gente acaba encontrando as pessoas nos ambientes, né? E elas falam, né, o quanto marca mesmo, né, o fato de a gente ter trabalhado com autores africanos, autoras africanas, né, e as práticas teatrais, né, é como você disse, né, o fato de você sair da sala de aula, de passar pelo corpo, passar pela emoção, porque a arte mexe com a emoção também. Então Sim. isso fica gravado de outras formas, né? Que não é apenas aquilo que você estudou, copiou, leu, né? Eu acredito firmemente que sim. Ai, muito legal.
Acho que então por hoje é isso. A gente pode continuar nossas conversas mais tarde, né? Sim, E muito obrigada por participar dessa entrevista. eu que agradeço. Eu agradeço novamente. Eu sempre gosto de falar, né, dessas coisas que me dão prazer, né, de fazer. Então é sempre muito bom compartilhar e trocar ideias, né, e falar sobre isso. Eu que agradeço. Muito obrigada. Quer deixar um Instagram, alguma coisa para o pessoal te achar, te seguir? Tem o Instagram do coletivo, que é Anclass, Coletivo Anclass. É o Instagram do coletivo, pode seguir. E tem o canal do YouTube, que é Anclass Janssen, que também dá para seguir lá. Ok, muito obrigada. Obrigada, pessoal que está ouvindo, e até a próxima. Parei.